Olá, boa tarde. Eu sou a professora Lucilene Farias de Química e hoje nós vamos começar a nossa revisão para as atividades que serão feitas na próxima semana. Durante esse tempo de aula remota, nós ficamos trabalhando com exercícios pelo formulário Google, pelo Google Classroom, e também foram sugeridas as aulas do EducaPE. Então, hoje nós vamos fazer um resumão disso que foi visto e o que foi trabalhado até agora para nossas avaliações desse bimestre. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês o slide, certo? Então, primeiramente, na nossa primeira nas primeiras atividades que fizemos, eu pedi para que vocês percebessem a química que estava ao seu redor. Nós iniciamos com uma atividade que falava um dia sem química. E eu pedi para que vocês observassem, né, falassem sobre a rotina de vocês, mostrando onde está presente todos os produtos da indústria química que vocês utilizavam, passando um dia inteiro sem poder fazer uso de nenhum deles. E a proposta foi justamente a gente responder as questões imaginando este dia sem química. E num segundo momento, começamos a abordar o que seria a disciplina química. Então, vamos introduzir, vamos relembrar o que seria esse estudo. Então, o que é química? Então, química é a ciência que estuda a matéria, sua composição, preparação, suas transformações e a energia envolvida nesses processos. Então, eu trago aqui um exemplo para vocês, né? A química, ela estuda a matéria. E o que seria a matéria? Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria, que possui massa e ocupa lugar no espaço, sou eu, você, os alimentos, o ar, né? Toda essa matéria que tem à nossa volta, ela passa por transformações. E essas transformações, como por exemplo, aqui eu dei a madeira para vocês, então a madeira, matéria, todo tipo. Uma quantidade de madeira tem uma porção limitada de matéria. Ela pode ser transformada numa mesa, numa cadeira, como está exposto aí, ou simplesmente eu posso utilizá-la também para fazer a minha fogueirinha lá, certo? No São João, né, a gente sempre faz aquela fogueirinha. E analisando isso aqui, você observa que são dois tipos de transformações diferentes. Nós também podemos chamar transformações de fenômenos, certo? Existe uma transformação física e uma transformação química. Na transformação física, a matéria, no caso aqui em questão a madeira, ela passa por uma transformação, a gente pode convertê-la aqui numa mesa, numa cadeira, porém, ela não muda sua composição química, certo? Não vai mudar a sua composição química. No caso, quando ocorre a queima da madeira, então, nesse processo de transformação, está ocorrendo aí a transformação química, uma reação química, que vai converter essa madeira em outras substâncias e também liberar energia. Então, a química ela vai trabalhar essa matéria, as suas transformações e a energia envolvida nos processos de transformação. No caso aqui da fogueira, nós temos a energia calor. Calor é uma energia. Não possui massa, nem ocupa lugar no espaço, por isso não é considerado matéria, é uma energia. E é uma energia que passa de um corpo para outro. Por isso que quando você está ali em volta da fogueira, seu corpo também fica aquecido. Além de liberar também energia luminosa, a luz em si. Então, nós temos aí a matéria, que é objeto de estudo da química, onde a química estuda suas transformações e a energia envolvida nesses processos de transformações, ok?
A química ela é uma ciência experimental, então tudo que é estudado, tudo que é observado mediante essa matéria, esse objeto de estudo, é seguido um método científico. O que seria um método científico? O método científico ele pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor conjuntos de explicações para fenômenos, que são aquelas transformações que eu havia falado que a matéria passa. A constituição e a formação também desses materiais. Então, a partir dessa observação, desse conjunto de procedimentos, a química, né, através do método científico, vai comprovando as suas teorias. De forma geral, o método científico pode apresentar as seguintes etapas. Primeira etapa é a etapa da observação. Então, observa-se o objeto de estudo. Na sequência, são levantadas hipóteses, questionamentos, né? A gente pergunta por que, então, que libera luz e calor? Por que a madeira sofre essa reação química da queima? Quais são as substâncias que estavam antes na madeira e depois da reação química? Quais são as substâncias? Então, vão sendo levantadas perguntas e geradas hipóteses em relação àquilo ali. Na sequência, é feito o experimento. Do experimento, são feitas análises do que foi observado dentro do experimento. E, na sequência, se o experimento, de fato, ele comprovou ou não a teoria, é feita o que nós chamamos de conclusão. Então, o método científico, ele parte de uma série de etapas, de métodos, como está sendo falado, para que a gente possa realmente concluir sobre determinada teoria lançada na química. E a química, todo o conteúdo, todos os estudos desenvolvidos passam por esses processos. Por isso que nós dizemos que a química é uma ciência experimental. Como eu falei para vocês, a química estuda a matéria. A matéria, eu, você, as frutas, a cadeira, tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E essa matéria vai ter propriedades. O que seriam as propriedades da matéria? Primeira condição para ser matéria é ter massa e ocupar um lugar no espaço. Então, massa é a quantidade de matéria que forma um corpo. Ok? Massa é a quantidade de matéria que forma um corpo. E a extensão, quando a gente fala ocupa lugar no espaço, eu estou falando de tamanho, de extensão, de volume ocupado por essa matéria. Então, as condições, primeiras propriedades, ter massa e volume. A densidade, ela é justamente uma propriedade que relaciona, né, correlaciona a massa e o volume ocupado por uma matéria. Então, aqui nós temos a formulazinha da densidade, onde D de densidade é igual a massa de um corpo dividido pelo volume por ele ocupado. Aqui tem um exemplo, né? Nós temos aqui movendo a densidade de um refrigerante. Nós vamos falar isso daqui a pouco na questão, no exercício. Bem, a densidade é considerada uma propriedade física específica das substâncias. Então, a densidade, cada substância tem uma densidade diferente, que varia com a temperatura em função da contração ou expansão do material considerado, além de explicar o porquê os icebergs flutuarem nos oceanos. Então, quando a gente fala de contração e expansão, a gente está falando do volume dessa matéria. Então, depende também da temperatura em que ela está. O mercúrio é um metal líquido nas condições ambiente e muito agressivo à saúde humana em função da sua toxicidade, pois é bioacumulativo, ou seja, não é metabolizado pelo organismo. Possui um valor de densidade igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico nas condições ambiente.
Assim, pode-se afirmar que o frasco de vidro contendo 100 ml de mercúrio possui massa em quilogramas correspondente a. Então, vamos separar aqui os dados da questão. Então, vejam só. O que a gente falou aqui sobre a densidade, a gente sabe que densidade é a relação que se faz entre massa e volume de uma matéria, e vamos ver quais são os dados que ele fornece. Então, eu vou trabalhar com valor de densidade igual a 13,6 centímetros cúbicos, está dizendo aqui. Pode-se afirmar que o frasco de vidro contendo, ele dá o volume também, deu a densidade e o volume, contém 100 ml, ok? Possui de massa em quilogramas. E o que ele quer? Ele quer saber a massa em quilogramas. A massa em quilogramas. Então, vamos ao cálculo. Fórmula, nós temos densidade. Só pegar aqui. Nós temos que a densidade, Dzinho, ó, é igual a massa dividido pelo seu volume, a massa da substância em questão. Ele já deu para a gente aqui em cima, ó, a densidade, 13,6. Vamos substituir, ó, D 13,6. Ele nos deu volume. Professor, não tem falando volume, mas está falando que desse vidro contendo 100 ml. Toda vez que for trabalhado o conceito de ml, né, a unidade ml, litros e tudo, de acordo com a notação científica, nós estamos falando de volume ocupado, ok? Então, 100 ml. Ó, V de volume, 100 ml. E a massa correspondente a esse volume em quilogramas é o que nós queremos saber. Logo, o que está dividindo aqui desse lado da igualdade vai passar para cá multiplicando. Aí nós teremos que isolando M, que é a massa, vai ser igual a 13,6 vezes 100. Era 1.360 gramas. Para transformar de gramas para quilo, a gente vai lembrar que 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, se é de grama para quilo, eu divido por 1.000. E nós teremos 1,36 quilogramas. Letra C. Ok? Mais uma questãozinha aqui de densidade para a gente trabalhar. Nós temos justamente aquela imagem lá do refrigerante para entender a densidade, por que o refrigerante diet flutua, né? A gente colocou ali colocando dentro da água, e o refrigerante normal não flutua, com o mesmo reservatório, a mesma latinha, com a mesma quantidade, né? No caso ali, de volume de refrigerante. Então, o que acontece? Vamos ver nessa questão. Um químico elaborou uma nova formulação para um refrigerante, nas versões normal e diet, conforme a tabela a seguir, para um volume de 1 litro. Vamos sempre prestar atenção, certo? Nos dados. Então, o volume final de cada um será de 1 litro, certo? Volume final de 1 litro. Após a mistura, o químico colocou os refrigerantes em 2 garrafas idênticas. Idênticas como? Iguais, em massa, volume e forma. Acidentalmente, ele as deixou cair em um tanque contendo uma solução de cloreto de sódio, que é o NaCl, com densidade de 1,03 gramas por litro. Então, veja, as 2 latinhas de refrigerante caíram em um reservatório que tinha uma solução cuja densidade é 1,03 gramas por ml. O que é uma solução, professora? Uma solução é uma mistura, né? Solução aquosa é uma mistura homogênea de água e sal. Simplesmente, deixou cair ali. E ele nos dá a densidade desse líquido. Calcule as densidades dos refrigerantes. Bem, vamos analisar aqui a tabelinha.
Então, aqui na tabelinha, a gente tem o refrigerante normal e o refrigerante diet. O que a gente observa? Ó, aqui tem 109,7 gramas, tá vendo? Ó, a tabela toda está dizendo que os dados são dados em grama. Então, 109,7 gramas, certo? E no refrigerante diet, 0. Então, perceba aqui que já há uma mudança na massa contida dentro da latinha do refrigerante. Aromatizantes, conservantes, espessante, água. Então, a gente já vê também que é uma diferença na quantidade de água e de adoçante artificial, que é o que tem no diet, já que não tem açúcar. Bem, após observar essa tabela, nós começamos a trabalhar como calcular a densidade desses refrigerantes. Bem, primeiro, vamos calcular a massa total em cada latinha. A gente viu que densidade é a massa dividida pelo volume. Então, nós precisamos saber qual a massa total em cada latinha. Como é que eu vou saber, professora? Somando todas as massas. Massa de açúcar. Quando você vai fazer, né, por exemplo, o suco, a massa total do suco vai ser a água, a fruta, mais o açúcar. Então, tudo que você for colocando ali dentro daquela mistura, no fim, vai ser a massa total da mistura. Da mesma forma, você vai seguir aqui, vai somar tudo. Somando todos os valores para o refrigerante normal, nós teremos 1.050 gramas para esse refrigerante normal. E para o refrigerante diet, 1.001,7 gramas. Perceba que há uma diferença, né, aqui na quantidade da massa. Utilizando esses dados, vamos aplicar a densidade. Lembrando que conforme a tabela, e lá em cima, ó, eu marquei aqui, com volume final de 1 litro. Nós estamos trabalhando com gramas por ml. Então, 1 litro vai ser igual a quanto? Quantos ml? 1.000 ml. Então, vai trabalhar com 1.000 ml. Grama por ml. Quando for em quilo, pode ser por litro, mas em gramas por ml. Então, densidade vai ser igual. Primeira densidade do refrigerante normal. D vai ser igual a massa aqui, ó, que nós pegamos a massa do refrigerante normal, que é 1.050, dividido pelo volume final, que é 1.000 ml. Dá igual a 1,05 gramas por ml. Agora, para o refrigerante diet, nós vamos ter que a densidade é igual à sua massa, que nós encontramos aqui, dividido pelo volume final, que é 1.000. Então, densidade vai ser igual a 1.000,002 gramas por ml. Compreenderam? E aí, se a gente fosse analisar, porque esses dois caíram dentro de uma solução, de um tanque com solução de NaCl. Vamos analisar quem iria flutuar e quem iria afundar. Como é que eu posso fazer isso, professora? Então, veja aqui, ele deu uma densidade, ó, 1,03 gramas por ml. Eu pergunto, a densidade aqui do refrigerante normal é de 1,05. Ela é maior ou menor que a densidade da solução do tanque, que é 1,03. Ela é maior. Então, ela afunda, vai para o fundo. Já na questão aqui do refrigerante diet, ó, ela é menor, a densidade dele é 1,002 e é menor que a densidade da solução. Se é menor, ela flutua. Então, o diet flutua e o refrigerante normal afunda, de acordo com essa solução aí, onde eles estão submersos, ok? A gente viu que a densidade é uma propriedade específica da matéria, cada matéria tem
um tipo de densidade. Existem também outras propriedades, como condutibilidade elétrica, que essa matéria tem essa propriedade de formar dúcteis, são os fios, e de conduzir essa energia elétrica. Também a condutibilidade térmica, que é a capacidade da matéria de transferir calor. Então, aqui está justamente, ó, pode ser por convecção, certo? Quem é que está transmitindo por convecção? Então, aqui o ar, né? Está saindo aqui o fogo da fogueira em si. Então, pelo ar, a gente sente o calor que vai sendo conduzido. Por irradiação, estamos próximo, ou ainda por condução. A condução térmica, eu tenho aqui um metal que está próximo aqui a fonte de temperatura, a fonte de energia, e isso vai sendo conduzido até chegar ao final. Então, é uma propriedade da matéria. Existem também as propriedades organolépticas. O que é organolépticas? São as propriedades que podem ser apreendidas com os órgãos dos nossos sentidos. Então, eu posso sentir o cheiro de uma substância característica. O que a gente tem mais sentido de cheiro é de álcool, né? Então, quando a gente passa o álcool na mão, que sobe, a gente já identifica que aquela é a substância álcool. Ao observar também, a gente consegue ver e caracterizar alguma das substâncias. Ao escutar, o tato, quando a gente toca, às vezes ela é mais áspera, ela é mais gelada, ela é mais quente. Aí isso a gente consegue também perceber algumas propriedades da matéria. E com o nosso paladar, a gente também consegue sentir os sabores. Então, sei quando uma fruta, por exemplo, é uma fruta que contém um ácido, é cítrica. Então, o limão, quando a gente coloca na boca, a gente sente o gosto azedo. E é uma característica, uma propriedade daquela substância que está ali. Uma propriedade organoléptica. Vou fazer aqui uma pequena questão. Uma das propriedades da matéria é sua massa. Sobre essa forma de caracterizar a matéria, é correto afirmar que A é sinônimo de peso e pode ser medida por meio do uso de balanças? A massa pode ser medida por meio do uso de balanças? Não, a massa da matéria é diferente de peso. Peso é a ação que a gravidade faz sobre uma matéria, certo? Que é denominada uma força, que é a matéria vezes a aceleração da gravidade. Não pode ser utilizada para diferenciar as substâncias. Será diferente para um mesmo objeto pesado na Terra e em Marte. Sua unidade de medida no sistema internacional é o grama. G. Então, qual seria a alternativa correta? É sinônimo de peso? Não. Pode ser utilizado para diferenciar substâncias? Eu posso ter 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena. 1 quilo é 1 quilo. Eu estou falando de massa. Não é isso? Não estou diferenciando uma substância da outra, né, nessa questão aí. Será diferente para o mesmo objeto pesado na Terra e em Marte? Sim, será diferente. A massa será a mesma. O peso é que seria diferente. Por que é diferente de um planeta para outro? Por conta da ação gravitacional, né, da questão da gravidade de cada um desses planetas. Então, se muda a força, o que é a gravidade? É aquela que ela nos puxa para o centro da Terra. Então, há uma gravidade em cada órbita, em cada planeta, e elas são diferentes. Por isso, vai diferenciar o peso, mas não diferencia a massa. A massa continua a mesma. E a letra D, sua unidade de medida no sistema internacional é o grama. Sim. Então, para a massa, a unidade de medida será grama. E aí tem suas variações. Tem grama, quilograma, miligrama, tonelada. Então, a gente vai vendo essas variações das unidades. O que a gente mais usa é grama e quilograma e ainda miligrama, ok? E essa matéria que está ao nosso redor, que possui massa e ocupa lugar no espaço, ela vai ter também a sua composição, a sua formação química.
E aí nós começamos a falar sobre substâncias puras e misturas. Tudo que está à nossa volta é formado ou por uma substância pura ou uma mistura. O que seria uma substância pura? É aquela formada por um único componente químico. Então, se eu tenho uma barra de ferro, ela é formada só de ferro. Se eu tenho um copo com água, de água pura, então só tem moléculas de H2O ali presente. E quando é uma mistura, ela vai ter duas ou mais substâncias. Então, quando você faz seu cafezinho, seu suco, quando você começa a unir substâncias, aí vão sendo formadas misturas. Ou a gente prepara as misturas, ou a própria natureza se encarrega disso. Como, por exemplo, a água do mar. A água do mar, né, a gente sabe que é uma mistura que, no mínimo, ali vai estar presente água e cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha. Então, no mínimo, tem essas duas substâncias, a gente já sabe que é a mistura. Além de oxigênio e outras substâncias que vão estar presentes ali, dependendo do ambiente, né, onde está a água presente ali. Observando o aspecto de um material, só olhando assim, a gente tem uma jarra aí com água, só olhando, nós não podemos afirmar com certeza se é puro ou se é uma mistura. As substâncias puras, como é que a gente vai poder diferenciar? As substâncias puras, elas possuem propriedades fixas. Já as misturas, propriedades variáveis. Que propriedades? Vamos falar principalmente das propriedades de ponto de fusão, ponto de ebulição. A gente já viu que a densidade é uma propriedade específica. E a gente também vai entender agora que fusão e ebulição, que seria ponto de fusão ou temperatura de ebulição, também podemos chamar assim, são propriedades específicas. Se um material, ele tem ponto de fusão e ponto de ebulição fixos, constantes, nós dizemos que isso será uma substância pura. Se a temperatura, né, se a temperatura de fusão e ebulição for variável, então nós dizemos aí que nós temos uma mistura. Lá no EducaPE, o professor explicou bem direitinho, né, na aula EducaPE, que eu sugeri para vocês, bem direitinho como isso pode ser apresentado em um gráfico. E eu vou trabalhar aqui o conceito bem breve de aplicação com vocês. Nós temos acima o gráfico de uma substância pura e abaixo de uma mistura. A substância pura, vamos analisar aqui esse gráfico. Então, tem um plano cartesiano, tá? No eixo vertical, a gente vai ter a temperatura. No horizontal, nós vamos ter o tempo. E aqui, né, o gráfico mostrando com o tempo a temperatura dessa substância. Bem, olhando para o gráfico, a gente vê ó, que parte da origem, aí vai aumentando, aumentando. Com o passar do tempo, vai crescendo a temperatura. Quando chega nesse ponto específico, a gente percebe que com o tempo passa, mas a temperatura aqui permanece a mesma. Ou seja, não variou, foi constante. Nesse ponto, nós temos o que seria temperatura de fusão. No outro ponto, nós temos aqui, ó, aumentou a temperatura, quando chegou em determinado ponto, também manteve-se constante a temperatura. Então, nós teremos aqui a temperatura de ebulição. Se você olhou para o gráfico e você observa a formação, vamos chamar isso aqui de patamares, de dois patamares que indicam temperatura de fusão e ebulição, e que essas temperaturas permaneceram constantes, nós teremos aí o gráfico de uma substância pura. Se isso variar, observe aqui, nós temos nesse gráfico, o gráfico de uma mistura, ó, vai aumentando, tá vendo a temperatura, não permanece constante, ocorre a variação dessas temperaturas de fusão e ebulição, logo tem um gráfico de uma mistura. As misturas, existem algumas misturas que são especiais.
né, as eutéticas e as eutrópicas, que também foi trabalhado com vocês. Se o ponto de ebulição é o que ocorre variação e o de fusão permanece constante, eu tenho uma mistura eutética. Se o ponto de fusão, que é essa parte aqui, ocorre uma variação e no de ebulição não, eu tenho uma mistura azeotrópica. Mas, no geral, o que eu quero que vocês observem é que, se tem dois patamares, temperatura de fusão e ebulição permanece constante, ou eu tenho aí uma mistura, uma substância pura. Se variar, eu tenho aí uma mistura, tá? Basicamente, isso aqui que a gente apresentou, que eu apresentei aqui para vocês nesse slide. Constância na temperatura de ebulição e fusão, e ocorre variações na temperatura de ebulição e de fusão, tem uma mistura. Ok? Professora, e o que seria temperatura de fusão e ebulição? Falou lá na aula do Educapé, mas eu não estou lembrado. Então, temperatura de fusão é a temperatura necessária para que uma substância passe do seu estado sólido para o estado líquido. Certo? Por exemplo, vamos tomar a água. Então, a água, seu ponto de ebulição é 0 graus ao nível do mar. Então, a gente retira a água do congelador, né? Tá na forma sólida, deixa ela ali por um tempo, o que que vai acontecer? Ela vai derreter, no senso comum. No conhecimento científico, a gente vai chamar isso de fusão. E nessa fusão, ela passa para o seu estado líquido. E qual a temperatura necessária para que isso comece a ocorrer? 0 graus. Então, quer dizer que em todo momento que o gelo está ali e que ele passa derretendo, né? Sofrendo fusão, por todo aquele tempo, até que toda a água, todo aquele gelo vire água líquida, a temperatura permanece 0 graus. E depois absorve calor, e aí ele pode entrar em ebulição, e aí vai passar para o estado de vapor, até que toda a água vaporize, passe para o estado de vapor, permanece, no caso da água, a 100 graus ao nível do mar. Então, percebam que esses pontos de fusão e ebulição permanecem constantes, e isso caracteriza uma substância pura. Agora que a gente aprendeu que mistura é a união de várias substâncias, eu trouxe aqui para vocês, né, um esquemazinho mostrando que ali existe mais de um tipo de substância. Quando a gente tem isso, nós temos uma mistura, e elas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Então, por exemplo, aqui eu tenho água e sal. Após agitação, totalmente dissolvido, nós teremos aqui que, ao observar com toda a extensão, as propriedades são iguais. Logo, eu digo que possui apenas uma única fase. As misturas que possuem apenas uma única fase, nós chamamos de mistura homogênea. No caso de misturas que apresentam duas ou mais fases, nós chamaremos de misturas heterogêneas. A primeira aqui, que está água e óleo, duas fases, e aqui a segunda, que foi colocado água, areia e óleo, 3 fases. Então, quando tem mais de uma fase, nós chamamos de heterogênea. E o que seria um sistema? Um sistema, ele pode ser uma mistura ou uma substância pura, do qual está sendo observada aquela matéria, está sendo analisada. Então, posso analisar um sistema. Se eu tenho água com gelo, eu tenho um sistema formado por uma única substância, porém que tem duas fases. Eu vejo a parte sólida e a parte líquida, ok? Então, o sistema é uma matéria tomada para ser analisada. Vamos pensar um pouco e fazer alguns exercícios. Num tubo graduado A, adicionaram-se água, óleo de cozinha e álcool etílico nessa ordem. Então, ó, adicionando nessa ordem, a gente tem, ó, água aqui, o óleo, e após o óleo colocou-se o álcool.
água que está com tinta para poder você saber quem é a água e quem é o álcool, certo? No tubo B, adicionaram-se álcool etílico com água e óleo de cozinha, nessa ordem. Então, quando colocou álcool etílico junto à água, ó, eles se dissolveram entre si. E o óleo de cozinha colocado depois ficou em cima. O número de fases nos tubos A e B são respectivamente. Então, observe aqui, no primeiro, como a gente colocou a água, depois o óleo, depois o álcool, formou 3 fases visíveis. Quando colocou a água e o álcool junto, ó, eles formaram uma mistura homogênea, essa parte de baixo, uma solução, e na de cima ficou o óleo, então, com 2 fases. Então, formou 3 e 2 fases. Letra D. Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa parte aí, ok?